Nós chegamos a esse segundo dia aqui de Infra Business Expo e eu vou fazer um pequeno resumo do que, em uma palavra, pode classificar o dia de hoje. Negócios. É o que a gente conseguiu ver e ouvir da boca de muita gente que passou aqui pelos nossos microfones e que está, de alguma maneira, vindo para a feira com expectativas e está tendo-as superadas. Foi isso que eu ouvi agora há pouco falando com o Grupo Orgel, falando com a New Holland, falando com outros que estiveram por aqui, mas todos eles muito animados com o que viram no primeiro andar aqui no foyer onde nós estamos e também na parte interna do Expo Minas, dizendo que assim, há um ambiente muito legal criado para negócios e a feira tem funcionado muito bem. Hoje, eu estou olhando aqui ao longo de toda a tarde o volume de pessoas que está circulando por aqui bem maior do que nós tivemos ontem. E quando eu passei numa volta que dei aqui um pouco mais cedo pela parte de baixo do Expo Minas, o que você mais ouvia era assim: vamos passar naquele stand lá para conversar novamente com aquele rapaz e pegar um cartão? Vamos passar aqui num outro lugar para tratar daquilo lá que eu acho que dá para fazer negócio. Claramente o Infra Business Expo está entregando aquilo que se propôs a fazer. Eu também conversei um pouco mais cedo aqui com integrantes do CICEPOT que me falavam exatamente isso. Falaram: olha, Guilherme, eu estou bastante surpreso que a gente tenha tido já hoje quase que a solução de muitas das coisas que esperávamos para os 3 dias. Mas para além disso, Luiz, a gente também tem aqui a simbiose, a junção e a presença de muita gente que está discutindo os avanços que o Estado, que o país querem ter daqui para frente, com modelos de concessões e com outras possibilidades que se tem de juntar o setor da construção pesada, o Estado brasileiro, a iniciativa privada, numa possibilidade de desenvolvimento e de negócios. E para isso, estou aqui sentado na mesa neste momento com dois, eu vou chamar aqui de uma expressão daquelas mais comuns, pesos pesados, para lidar com infraestrutura. Estou aqui, claro, ao lado do secretário Pedro Bruno, secretário de Infraestrutura aqui de Minas Gerais. Secretário, seja muito bem-vindo a 98 News, como vai? Boa tarde, Guilherme. Uma satisfação muito grande estar aqui hoje com você, nessa grande feira aqui em Belo Horizonte. Obrigado pela presença aqui conosco. E também Marco Aurélio de Barcelos Silva, diretor-presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias e que também já passou pelo governo de Minas Gerais, também na mesma função aqui de secretário de Infraestrutura. Obrigado por estar aqui conosco, Marco Aurélio. Satisfação enorme. Obrigado pela oportunidade. Então vamos conversar aqui, Pedro, por você, para manter a ordem aqui de quem eu iniciei neste papo. Primeiro eu queria suas considerações sobre esse evento. Assim, o Infrabusiness está reunindo gente de todos os espaços e todas as nuances que a gente tem para falar sobre infraestrutura. É gente que está na mineração, na construção civil, em pavimentação, está tudo aqui colocado. E concessões também estão em infraestrutura. Como é que você está vendo esse primeiro evento? Guilherme, eu como mineiro, Belo Horizontino, uma satisfação muito grande de ver um evento desse porte acontecendo aqui em Minas Gerais e acho que demonstra de forma cabal, né, um momento ímpar que nós estamos vivendo na infraestrutura do Estado, né? Então, de fato, nós somos hoje o epicentro da infraestrutura, do investimento no Brasil, né? Para os próximos anos aí a projeção são de bilhões e bilhões, e podemos detalhar isso aí de investimento. E eu vejo a pujança da feira, como você comentava, né? Negócios sendo firmados, parcerias sendo firmadas. Então, enquanto secretário, eu fico muito satisfeito, muito orgulhoso, parabenizo a organização aqui mais uma vez por esse grande evento. E está fechando negócios mesmo, secretário? Assim, tem gente chegando para o secretário de Infraestrutura e dizendo: olha só, gostei do que vocês disseram aqui na palestra, a partir de agora, vamos estreitar um pouquinho mais essa conversa? Eu fico muito satisfeito, né? Eu estive aqui ontem, estive aqui agora na parte da tarde e, de fato, o que eu percebo, assim, muitas conversas muito produtivas, né? Vamos falar aqui pelo lado das nossas concessões. Estamos aí com alguns editais na rua que teremos leilões em breve. Então, fiz algumas agendas ontem aqui de conversa com o investidor, hoje da mesma forma. Então, vejo de fato, assim, né, um olhar de negócio muito importante, né? E eu falo que para toda a cadeia, né, do ecossistema de infraestrutura. Então, seja as concessionárias, sejam empresas, né, da área de engenharia, projeto, construtora, prestador de serviço. De fato, eu vejo aqui, enquanto militante da infraestrutura, com uma satisfação muito grande, né, o momento que o Estado está vivendo. Marco Aurélio, você que passou pelo Estado há pouco mais de 2 anos, 1 ano e 8 meses mais ou menos, viu um pedaço desse momento que o secretário Pedro Bruno está dizendo agora. Eu queria também colher a sua avaliação sobre o evento inicialmente, assim, o que você via lá na pasta há algum tempo e o que está sendo feito e apresentado aqui hoje. Uma transformação, né, Guilherme? Então, assim, eu saí de Minas Gerais há 5 anos e volto hoje aqui para participar dessa feira, entusiasmadíssimo, né? Eu diria até chocado aqui com toda a transformação e com a perspectiva concreta de que não só negócio, viu, Guilherme? Até vou fazer um ajuste, não dá para sintetizar o que está acontecendo nessa feira em uma palavra. Em 2 palavras dá. O que eu quero dizer, não é só negócio, é muitos negócios.
Então, fico realmente entusiasmado com o que essa feira representa, especialmente para o nosso estado, o estado de Minas Gerais. Ela é uma representação do que nós temos hoje em termos de oportunidade, em termos de pujança, em termos de expectativa, especialmente na área de infraestrutura. Então, a gente tem todos os motivos para se animar. Quem ainda não veio na feira, dá tempo. Venha ouvir os expositores, venha visitar os estandes, venha conhecer quem está viabilizando e quem está fazendo negócios transformadores no nosso estado. Então deixa eu começar agora pela sua parte para tratar sobre concessionárias e sobre rodovias. O governo de Minas tem um programa, colocou o PELT, né? Daqui a pouco a gente fala com o secretário Pedro Bruno sobre ele, mas que está colocando tanto parcerias público-privadas quanto concessões numa prateleira de relevância para o mercado. Para dizer, temos isso aqui a ofertar, nosso modelo é esse, pretendemos fazer isso. O modelo está bem feito, está bem estruturado, é isso que a gente vê aqui em Minas Gerais, também em outros estados brasileiros, onde a ABCR também alcança com a sua atuação. Estamos bem nesse cenário? O estado de Minas Gerais está muito bem. Então, posso dizer que o estado ele foi recolocado na agenda, no mapa de investimentos. Então, todo mundo reconhece o estado de Minas Gerais como um estado propulsor de infraestrutura através do investimento privado. E as concessões, eu diria, são um grande carro-chefe. As concessões de rodovias são um grande carro-chefe. A gente sabe que Minas tem uma das maiores malhas rodoviárias. É necessário enfrentar o desafio da manutenção e da ampliação dessa malha. E se nós não contarmos com investimento privado, lamento, nós não vamos seguir adiante. E a grande verdade é, Minas é um estado que sofre pelo atraso de políticas públicas de investimento em infraestrutura. Então nós temos aí algo próximo de 20, 25 anos de atraso. E a gente precisa se reconciliar com a nossa história. A boa notícia é, esse movimento está vindo, essa transformação está acontecendo. Quero trazer alguns números aqui. Aliás, se você me permitir aqui, Guilherme, Claro. A gente precisa fazer as pazes com a ideia de concessão. Há muitas pessoas que ainda entendem de forma equivocada o que é uma concessão de rodovia. As pessoas falam, a concessão do pedágio, é pedágio para lá, pedágio para cá. Está na hora da gente fazer as pazes em relação a esse conceito. Se não for por meio do investimento privado, se não for por meio das concessões, a gente tem poucas saídas, volto a dizer. E o que uma concessão traz? Ela traz muita obra, eu vou compartilhar esses números na sequência, mas antes disso, eu queria dizer que mais do que obras, uma concessão traz serviços. Nós temos um atendimento a cada 20 segundos no Brasil. Nós temos mais ambulâncias do que o Hospital Miguel Couto tem no Rio de Janeiro. Nós fazemos mais atendimentos do que o Hospital Miguel Couto faz por mês no Rio de Janeiro. Então, os números que temos em relação ao provimento de serviço, eles são exclusivos, nenhuma outra rodovia no Brasil consegue prover. E o que a gente vai trazer para Minas Gerais? Minas virou o epicentro do investimento em rodovias, seja pelo programa de concessão do Estado, seja pelo programa de concessão federal. Eixos logísticos relevantíssimos, como a 381, a 040, a 262, passaram por reformulação, passaram por novos contratos, por novas concessões. E a gente está falando, Guilherme, e aí eu quero que os nossos ouvintes abram bem os ouvidos. Nós estamos falando aqui de mais de 120 bilhões de reais que vão ser aportados nas rodovias mineiras, sejam federais, sejam estaduais. Eu estou falando aqui que nos próximos 8 anos nós vamos ter algo que nunca vimos, porque nunca mobilizamos tanto capital. Falava aqui com o secretário Pedro Bruno que a perspectiva é muito alvissareira. Vai faltar mão de obra, vai faltar maquinário, nós vamos só com os investimentos em infraestrutura, só com os investimentos nas concessões de rodovias, gerar o pleno emprego em Minas Gerais. Então, o momento agora é de muito otimismo, é de perseverança e de acreditar nessa agenda do futuro. Secretário Pedro Bruno, como resolver exatamente esse ponto mencionado pelo Dr. Marco Aurélio? Criar as condições para fazer uma mão de obra que seja capaz de atender nesta velocidade, a velocidade que esse setor aqui da construção pesada, não reúne o que exclusivamente o próprio setor. Precisa, muitas vezes, de contar com mais gente sentado nessa mesa para conseguir fazer. O Estado pode participar e de que maneira para tentar ou induzir, ou ajudar, ou sustentar também um pouco dessa formação para não deixar a obra e o cavalo arriado, digamos assim, passar com esse volume de obras mencionado. Guilherme, vou aproveitar o gancho aqui para falar do PELT que você mencionava, nosso Plano Estadual de Logística e Transporte, que a gente teve o privilégio de lançar esse ano, que eu falo que é retomar a capacidade do Estado também de pensar
infraestrutura em longo prazo, né? Não há que se falar, né? Os investimentos que a gente está vendo hoje aqui é fruto de um trabalho, né, que vem sendo feito há vários anos. Então nós temos que olhar a infraestrutura como uma agenda de Estado, uma agenda que tem que ter continuidade e uma visão de longo prazo. Então, por exemplo, esse gargalo de mão de obra, né, é algo que tem que ser previsto já e ser trabalhado de maneira que, quando a gente tiver a demanda, que eu tenha o lado da oferta, né? Então a gente tem avançado, e eu acho que é fundamental a parceria, no sentido mais amplo da palavra, né? Do setor público com o setor privado. Então, tive, né, recentemente, uma satisfação muito grande de estar junto com, né, o Bruno, presidente do CEPOT, com o Flávio, presidente da FIENG, né, e o Senai lançando, né, a escola, né, de preparação, né, de construção pesada e infraestrutura aqui no estado. Maurício Rossi, que vai prover, né, já tem iniciado as turmas, e aí a parceria da política pública integrada. Então, por meio do Trilhas do Futuro também, o Estado também provendo, né, uma série de cursos que vão o quê? Gerar e preparar essa mão de obra, né? Eu brincava aqui no evento, vendo esse tanto de máquina aqui, que vai faltar operador para esse tanto de máquina, né? E o que a gente mais quer ver é essas máquinas todas espalhadas aí por todo o estado. E veja, secretário, eu estou falando agora há pouco eu falei com um representante da Sotrec e outro um pouco mais cedo também, assim, numa conversa mais informal. Ambos falavam exatamente dessa mesma perspectiva, de dizer assim, nós temos maquinário, nós estamos investindo em inovação, eu gasto dezenas de milhões de reais para isso, mas eu vou encontrar alguma dificuldade de mão de obra mesmo. E outra coisa que nos deixa orgulhoso enquanto mineiro em fazer parte dessa gestão é porque, e aí cria um bom problema, eu falei um bom problema a ser resolvido, né, na perspectiva pública, porque hoje o setor de infraestrutura está num momento muito pujante, mas nós temos vários outros setores da nossa indústria também mineira que estão num momento muito propício, né? A própria mineração, o agronegócio, então todos eles competem entre si também por essa mão de obra, né? Então, de fato, a gente investir nessa formação, nessa capacitação e na atração também de mão de obra para fazer frente a esse conjunto de investimentos é muito relevante. E a credibilidade que vem de que isso de fato vai acontecer é porque nós não estamos falando aqui mais de uma promessa, né, de um número, né, numa apresentação bonita de PowerPoint, não. Nós estamos falando de investimento concreto que está acontecendo. Eu vindo para cá hoje aqui, né, eu fico satisfeito de ver a cada vez que eu percorro aqui Amazonas, né, como é que está a obra aqui da estação Amazonas do metrô, que já é uma realidade, já tem cara de estação, já estamos ali avançando a todo vapor, né, a expansão da linha 1, a construção da linha 2, então é uma série de investimentos, né, que complementam inclusive os investimentos em rodovia, né, em outros modais também que estão acontecendo e que vão transformar a realidade do nosso estado. E nós temos senso de urgência, Guilherme, porque como o Marco bem colocou, nós estamos 30 anos atrasados. A gente adora se comparar com São Paulo, né? Ah, porque São Paulo é a locomotiva do Brasil, porque São Paulo atrai mais investimento. São Paulo tem a melhor malha rodoviária do Brasil, é fato, né? 9 de cada 10 melhores rodovias do Brasil são rodovias concedidas. São Paulo, né? O ex-governador, falecido governador Mário Covas, iniciou, né, lá na década de 90 esse movimento, e São Paulo colhe os frutos até hoje desse processo de 30 anos atrás. Então o governador Romeu Zema tem tido a coragem, junto com o nosso vice-governador Matheus Simões, né, de avançar com essa agenda que pode parecer, né, e a gente tem que desmistificar isso em algum momento, né, impopular, mas é a agenda do futuro, é a agenda da prosperidade, é a agenda que vai viabilizar esses investimentos que vão trazer, né, um grande impacto na nossa economia, melhorando a nossa infraestrutura, gerando emprego, renda e fazendo com que esse ciclo virtuoso que a gente está vivendo hoje possa se, né, perpetuar. Então, nós temos muito senso de urgência, né, até porque ano que vem é um ano de eleições, então nós queremos, né, deixar um legado muito grande. Eu falo que quem sentar, Guilherme, na cadeira do governador Romeu Zema, né, no próximo ciclo, por inércia, vai colher, né, as maiores entregas de infraestrutura da história do nosso estado. Daí a importância de avançar com essa agenda.